Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Eu quero começar pedindo para quem está escutando imaginar aquela figura clássica do guru do sucesso. Aquele cara engravatado, né? Isso, de terno perfeitamente alinhado, que, parece ter a resposta para qualquer problema da vida na ponta da língua. Inabalável. Exatamente. Mas, olha, pega essa imagem e substitui por um homem trancado no porão de uma casa de madeira, no interior, tremendo de pavor a cada farol de carro que passa na rua. É uma cena bem sombria. Muito! E com a mão suada, enfiada no bolso do casaco, segurando firme uma pistola destravada. E o detalhe que muda tudo é que esse homem apavorado é ninguém menos que o Napoleon Hill. Nossa! O arquiteto da filosofia do sucesso mundial, paralisado por um medo absurdo de morrer. É uma quebra de expectativa brutal, sabe? O cara que ensinou o mundo a prosperar teve que literalmente hackear o próprio pânico antes de poder ensinar qualquer coisa. Essa imagem do porão desconstrói completamente aquele mito do gênio intocável, né? E é por isso que essa jornada dele ganha um peso tão colossal. E é exatamente isso que a gente vai desempacotar hoje. A nossa missão é entender essa crise extrema baseada nas nossas fontes, que são trechos do texto Alquimia Mental de Napoleon Hill contra o Medo, e também anotações de uma aula bem aprofundada do YouTube sobre a obra Mais Esperto que o Diabo. Duas fontes excelentes, por sinal. Veras revelam o potencial oculto, como identificar essa voz interior no meio do caos e quais foram os passos práticos, os passos reais mesmo, que ele usou para aniquilar esse medo. Muito bom. E para entender o remédio que ele criou para a própria mente, a gente precisa primeiro mapear a anatomia dessa queda. O medo dele não era tipo um bloqueio criativo abstrato. Era um terror físico visceral. Visceral. A coisa começou a desmoronar em 1926, na cidade de Canton, lá em Ohio. Num cenário que, olha, parece o roteiro de filme de máfia. Você tá falando do caso do Don Mallet, né? Isso mesmo. O Mallet era um editor de jornal brilhante. Ele e o Hill estavam ali desenhando uma parceria de negócios super forte, que ia ser lançada no ano seguinte. E o que deu errado? O problema é que o Mallet era um cara muito idealista. Ele usou o próprio jornal para expor e denunciar as ligações podres entre o submundo do crime local e os policiais corruptos de Canton. Nossa, ele chutou o balde. Mexeu num vespeiro enorme. Chutou. E o resultado foi trágico. O Mallet foi assassinado a tiros no próprio quintal pelos caras desse submundo. Uma retaliação puramente direta. E, por causa disso, o círculo íntimo dele, que incluía o Hill, virou o próximo alvo. Exato. Na manhã seguinte ao assassinato, o telefone do Hill toca. Uma voz anônima dá um ultimato ali na hora, sem margem para conversa. Ou ele fugia da cidade em 1 hora, ou o próximo a sair de lá seria ele, num caixão. Caramba! Os assassinos simplesmente presumiram que, por ele ser parceiro do Mallet, ele sabia demais. E aí o instinto de sobrevivência bate no teto, né? Ele larga tudo, foge para as montanhas da Virgínia Ocidental, se esconde na casa de parentes e, some do mapa. Some completamente. Ele passava os dias confinado. Quando rolava qualquer barulhinho lá fora, ele corria pro porão e ficava espiando pelas frestas da madeira. Vivia sob a sombra de um assassinato iminente. O que mostra muito a mecânica cruel do medo crônico. O pânico deixou de ser só uma resposta àquela ligação anônima e virou o filtro de toda a realidade dele. A razão analítica simplesmente desligou. Sim, ele entrou numa letargia absurda. Parou de agir e ficou só reagindo, consumido pelo pior cenário possível. Mas assim, tem uma camada psicológica aqui que me deixa muito impressionada. O Hill não era só um cara qualquer assustado. Ele era o cara que viajava o país inteiro ensinando as 17 causas do sucesso. Verdade, ele entrevistava gigantes da época. Ele conheceu Thomas Edison, Henry Ford. Então, saber toda essa teoria do sucesso não transformou essa queda numa tortura ainda maior para ele. Porque além do medo de morrer, devia ter um peso esmagador de vergonha. A famosa síndrome do impostor, né? Total. É a síndrome do impostor operando na força máxima. Ele devia se olhar no espelho e se sentir um baita charlatão, num buraco pior do que daquelas milhares de pessoas que ele mesmo chamava de fracassadas nas pesquisas dele. É tipo Maria Movediça. E a vergonha é exatamente isso, Maria Movediça mental.
Quanto mais a pessoa usa a lógica para tentar justificar o buraco onde caiu, mais rápido ela afunda. Faz todo sentido. Mas se a gente mergulha nas fontes, a gente descobre que essa humilhação toda e essa destruição da identidade dele não foram só azares trágicos. Tem uma função estrutural nas grandes crises. Como assim? O Andrew Carnegie, que foi o magnata que encomendou toda essa pesquisa para o Rio, ele tinha uma teoria fascinante. Ele dizia que as grandes emergências são, na maioria das vezes, os únicos catalisadores fortes o suficiente para forçar a gente a mudar de hábitos. É como se a crise fosse um antídoto, tipo o único remédio para nossa teimosia crônica. Precisamente. A trajetória do Rio até aquele momento mostra que ele era um cara incrivelmente disperso. Ele precisava tomar umas pancadas colossais da vida para não desviar da verdadeira missão dele. Ah, tipo a história da faculdade? Essa mesma. Em 1924, uns 2 anos antes da ameaça de morte, ele tinha comprado uma faculdade de negócios lá em Cleveland. E foi um sucesso gigantesco, né? Um absurdo de sucesso. Dobrou o número de alunos, o dinheiro jorrava, o prestígio lá no alto. Só que ele sentiu o que ele mesmo chamou de um germe de descontentamento. Olha que interessante. Quando a gente olha de fora, esse sucesso paralelo era, na verdade, uma distração de luxo. A vida ofereceu uma rota bem confortável. E ele aceitou. Porque, convenhamos, é muito mais fácil administrar uma escola dando lucro do que sentar a bunda na cadeira para escrever uma enciclopédia mundial sobre sucesso. O conforto é o maior predador do propósito. Esse dinheiro em Cleveland estava anestesiando a responsabilidade dele. E aí vem o choque. A ameaça de morte fechou todas essas portas falsas. É como se a vida do Rio estivesse num funil cósmico, sabe? Tirou todas as distrações, deixando só a porta da missão verdadeira dele. É a imagem perfeita. O ruído do mundo exterior foi desligado da tomada. E é nesse vácuo de isolamento absoluto que a batalha interna pega fogo. O que você escuta quando o silêncio domina tudo? É aí que as fontes começam a falar sobre a identificação do tal outro eu, né? Mas me diz, como a pessoa acha essa voz no meio de um ataque de pânico? Não deve ser calmo como num filme. Ah, não é nada calmo. Ele precisou desse isolamento drástico de cortar o cotidiano para começar a ouvir. O primeiro grande contato foi quando ele forçou o corpo a sair daquela letargia do porão. Ele saiu para andar, certo? Ele relata que andou uns 10, 12 quilômetros tentando clarear aquela neblina na cabeça. E de repente, o corpo sentiu. Ele diz que os pés pareceram colar no chão. Escutou um som agudíssimo, de alta frequência. Uau! E logo depois veio uma onda enorme de calma. E um pensamento que soou mais como uma ordem. A voz mandou ele voltar para casa e terminar a obra. Essa foi a primeira faísca, mas a pancada emocional mais forte veio na véspera de Natal, né? Esse relato me deixa arrepiada. É devastador. Ele tá lá escondido, sem um tostão no bolso. Aí ele olha pela fresta da janela e vê os filhos dele assistindo a família do vizinho montar uma árvore de Natal linda, cheia de presentes. O contraste ali do que ele ensinava para o que ele podia dar para a própria família rompeu ele. É o ápice da dor, que é justamente onde a grande transformação se esconde. Puxado por essa dor insuportável, ele senta na frente da máquina de escrever e a voz interna vem com tudo. Avisou que a fuga acabou e que a miséria era só um remédio amargo para curar a ilusão de que ele podia fugir da sua missão. Mas, peraí, vamos bancar o advogado do diabo por um segundo. A gente tem um cara que tá há meses vivendo igual um bicho, acossado, ameaçado de morte, falido. Essa voz toda imponente e inquestionável, Sim. não poderia ser só um mecanismo de defesa pesado do cérebro dele, tipo um delírio de grandeza gerado pelo trauma, porque a realidade de ser um Zé Ninguém no porão era dolorosa demais pro ego dele processar? Olha, é o diagnóstico lógico imediato que qualquer um de nós faria hoje em dia. O cérebro inventando uma válvula de escape para não surtar de vez. Mas a análise profunda disso esbarra na filosofia. Isso remete muito ao daimon do Sócrates, sabe? Ou ao que o estoico Sêneca dizia. Existe o nosso eu epidérmico, que é aquele ego mais raso, a razão que calcula o perigo e morre de medo de passar vergonha. E existe uma voz mais profunda, que é a intuição elemental, ligada ao nosso propósito. Então faz sentido o que aconteceu logo depois do feitiço quebrar, porque a razão epidérmica dele não deixou barato. Assim que passou aquele transe do outro eu, a lógica atacou ele dizendo: mano,
para de ser ridículo. Você tá falido, não tem nem grana para um pinheiro de Natal e quer escrever sobre sucesso. A razão epidérmica não suporta o ridículo. Ela quer sobrevivência no dia seguinte só. Por isso a ordem de focar na humanidade soava como insanidade pura para a mente lógica dele. Mas aí esbarramos no lado prático da coisa. Ouvir a voz no Natal e ter uma revelação é muito bonito. Mas como você sai do porão? Como ele rompeu a letargia física? Aí a gente entra no outono de 1927. O entendimento não tira ninguém do buraco. Exige ação bruta. Ele saiu de noite, subiu até uma escola pública abandonada no topo da montanha para declarar guerra à própria mente. Sim, ele usou uns passos muito literais, né? A gente tem uma lista de 5 passos práticos nas fontes. Exato. O primeiro passo foi tomar uma decisão inegociável. Ele jurou que não desceria daquela montanha como a mesma pessoa assustada. Ele cortou as pontes mentais. E o segundo passo acho que foi o mais doido, o controle forçado do pensamento. Porque ele começou a marchar em volta da escola. Deu centenas de voltas no escuro absoluto. Pra mim, isso foi um reboot manual no cérebro. Ele sobrecarregou o sistema com cansaço físico e repetindo exaustivamente que ia achar uma saída, até o medo não ter mais energia pra falar. Perfeita analogia. E aí vem o terceiro passo, a ressignificação da crise. O insight bateu de que a miséria toda não era azar. Era um período de teste desenhado milimetricamente para forçar ele a acordar o outro eu. Tirou o papel de vítima e botou o de aluno. Isso. Aí no quarto passo, ele fez o desafio máximo aos próprios ensinamentos. Ele deu um ultimato a si mesmo. Ah, que ele ia queimar os manuscritos, né? Isso mesmo. Se as leis do sucesso dele não conseguissem salvar ele daquele inferno mental ali, na hora, ele assumiria que a filosofia era inútil e queimaria tudo. Que coragem! E qual foi o quinto passo de fechamento? A conquista da autoridade genuína. Ele entendeu no escuro lá da montanha que ensinar resiliência do conforto de uma sala chique faz de você só um teórico. Sobreviver a um colapso e ao terror da morte é o que te dá o carimbo de autoridade real. A cicatriz vira o seu diploma. Perfeito. Quando ele aceitou que a dor era o preço da legitimidade, o medo sumiu. Perdeu a função. E a mudança física no corpo dele logo em seguida é bizarra de fascinante. As fontes relatam que a letargia evaporou, o sangue ferveu, ele sentiu uma euforia tão forte que ele parou de andar, uniu os pés numa posição de sentido rígida, igual um militar meditando no escuro. Totalmente entregue ao outro eu, assumindo o controle da situação. Só que aí, essa postura nova foi posta à prova imediatamente no dia seguinte. Ah, o teste da Filadélfia. Exato. A primeira ordem do comandante interno foi um salto no absurdo. Falou para ele dirigir até a Filadélfia no dia seguinte para conseguir financiamento para publicar os 8 volumes do livro. Um custo altíssimo, coisa de $25 mil na época. E ele não tinha dinheiro nem para o combustível da viagem. Aí a voz instruiu ele a pedir ajuda para o cunhado, mas com uma condição bizarra. Pedir exatamente nem um centavo a mais, $50. E o cunhado, vendo a situação e sabendo que a viagem era longa, tirou $100 do bolso. Tentou dar os 100, falando de imprevistos na estrada. Qualquer ser humano racional na escassez aceitaria os $100 na hora. É a margem de erro, o colchão de segurança. Mas o Rio faz o quê? Ele recusa e pega só os 50. Isso vai contra qualquer instinto de autopreservação. Mas é justamente a prova de que ele não operava mais pela lógica do medo. Pegar os $100 seria admitir que o medo do imprevisto ainda mandava nele. Pegar só o que a voz pediu foi o selo definitivo de que ele estava cego de obediência ao próprio propósito. É impressionante. Sintetizando esse valor todo pra gente, acho que fica claro que o medo extremo é tipo uma ilusão baseada em sempre tentar prever o pior cenário. E a cura não é ficar repetindo frase motivacional. A cura exige aquele isolamento forçado. Exige ressignificar a dor atual como uma sala de aula de um período de teste. E exige passos táticos e exaustão física para botar o ego no seu devido lugar. O que traz uma conexão fortíssima com todo mundo que acompanha a gente aqui. Ninguém vai ter assassinos da máfia na cola. Ou pelo menos é o que a gente espera. Mas muita gente passa por períodos imensos de estagnação, de projetos falidos, ou é engolido pela síndrome do impostor.
E a lição universal é que a dor dessa paralisia não existe para te humilhar, mas para curar sua teimosia de ficar insistindo em caminhos menores. Exatamente. Ficar escondido no porão das nossas desculpas lógicas é buscar uma falsa segurança. Só que a segurança do porão, no fim das contas, é igualzinha à segurança de um caixão pré-fabricado. Não serve pra vida. Uau, é uma frase forte pra caramba. E isso me deixa com um pensamento final muito provocativo para quem tá escutando a gente. Se o nosso outro eu, a nossa voz profunda, só se manifesta quando a gente rompe com as distrações do dia a dia e silencia aquela razão medrosa. Fica a grande pergunta, né? Pois é. Quais confortos modernos ou quais desculpas superlógicas estão, neste exato momento, funcionando como seu porão pessoal, abafando o chamado mais importante da sua própria vida? Fica a reflexão.